João capítulo 13. João capítulo 13, dia de ceia, culto de ceia, no Mevan, dia de ceia de Jesus com os seus discípulos, dia de ceia de Yeshua com os apóstolos. João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado mais os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uau! Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, detalhes do texto, existia entre os 12 um traidor. Esse era Judas Iscariotes, e o diabo já havia colocado no coração dele o desejo, a cobiça para trair o Cristo. Verso 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, falando de Jesus, e sabendo Jesus que todo poder estava sobre ele. Então, verso 3 tem duas versões. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, uma versão. Outra versão, sabendo Jesus que todo poder estava sobre ele. Eu gosto mais dessa versão. E sabendo Jesus que todo poder estava sobre ele, e que ele viera de Deus, e voltava então para Deus. Verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então ele botou uma toalha nos ombros, no lugar da roupa que ele estava vestindo. Depois encheu de água uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Chegou então a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Ó o Pedro, irmão, quem lembra do café? Como Pedro foi trabalhado, hein? Meu Jesus. Verso 6, chegou a Simão Pedro, que disse a Jesus, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: sim. Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Você não entende agora. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não entende agora. Você não entende agora. Mais tarde entenderá. Entendimento, irmãos. O bendito entendimento. Toda a Bíblia se resume nele. Respondeu Jesus: você não entende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Verso 8, disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Olha o Pedro, irmão. Disse Pedro a Jesus: não, de forma nenhuma, vamos parar com isso. Tu nunca, Jesus, vai lavar meus pés. E Jesus já disse a ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça.
Então Pedro falou: então lava-me inteiro. Já que se não lavar os meus pés não tenho parte contigo, então me lava por inteiro, lava a cabeça, lava as mãos. Irmãos, como a palavra, Deus me falou profundamente isso nesses dias. Respondeu Jesus, verso 10: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, seu cabeção. Vocês estão limpos, mas nem todos. Por que mas nem todos? Porque tinha um aqui que iria trair, ou seja, não estava limpo, não estava liberto, não estava salvo. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Irmãos, eu preciso muito que você me dê sua atenção de presente. Verso 8, vou voltar. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E você vai entender, irmãos, o que é lavar os pés. Como a gente passa por uma passagem nessa que contém, sabe, uma carga tão profunda. E se pede, irmãos, eu falei no início, não se perca com as crianças, olhe para mim. Amém? Olhe para mim, alguma coisa quer roubar aquilo que Deus tem para essa noite. E você precisa se concentrar aqui em mim. Guarde seu coração, não fica voando não, amém? Preste atenção em mim. O verso 8, disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte na minha missão. O que Pedro estava para ser, irmãos? Diga comigo: um apóstolo. Um apóstolo. Um daqueles 12 que seriam enviados. Amém? E disse: mas se eu não toco nos teus pés, tu não tem parte na minha missão. Vai prestando atenção. Então respondeu Pedro, ele era 8,80, ele falou: então Senhor, não apenas meu pé, vai me lavando todo, lava minha cabeça, lava minhas mãos. Olha a resposta de Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, Pedro. Seu corpo já está limpo, Pedro. Os seus pés precisam ser lavados, mas o teu corpo já está limpo. Vocês estão limpos. Aí falou: não só você, todos estão limpos, mas nem todos. Por quê? Verso 11 explica: porque ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Vai pegando. Verso 12: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes. Voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? E nenhum deles respondeu coisa alguma. Porque Jesus já estava dizendo: vocês não compreendem agora, mas compreenderão depois. Irmãos, quantas coisas na nossa vida têm sido assim? Feche seus olhos, Espírito Santo de Deus. Pai, nos perdoa pela nossa soberba. Temos sido, Pai, abatido por Satanás a cada dia. A cada passo, Pai, quando levantamos e nos sentimos seguros e dizemos: agora eu sei o que eu vou fazer. E é o momento, Pai, onde mais uma vez quebramos a cara. Porque Tu és, Pai, o alfa e o ômega. Tu és o sentido de todas as coisas. E todas as vezes, Pai, que deixamos de caminhar como crianças e de pegar nas Tuas mãos, estamos fadados mais uma vez a cair. Mais uma vez a nos frustrar. Mais uma vez a nos machucar. Mais uma vez a nos ferir. Porque, Pai, tão limitado é o nosso entendimento. Por isso, Pai, que Teu servo Paulo já dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar
a boa, a agradável e uma perfeita vontade de Deus, que só existe no entendimento, para que você possa cultuar a mim num culto racional, que é entregando a sua vida. Senhor, nos ajuda, Pai. Homens caminharam contigo, Pai, durante 3 anos, até que o Senhor, Pai, foi crucificado, teu filho Jesus foi à cruz, e eles ainda não entendiam. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda cada dia, Pai, a ser batizado em sabedoria. Ah, Pai, como estamos ligados a conhecimento, Pai. Mas, Pai, é temor que traz sabedoria, meu Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E nós não precisamos conhecer mais tantas coisas. Nós precisamos, Pai, temer a Ti como nunca tememos. É tremer diante da Tua presença. É ter, Pai, sabe, calafrio nos ossos de saber que o Senhor está no ambiente. É temer aquele, Pai, que criou todas as coisas e que suporta o universo até hoje, Deus. Porque isso nos trará, Pai, a sabedoria que precisamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Verso 12: depois de lhes ter levado os pés, Jesus tomou as suas vestes e, voltando à mesa da ceia, perguntou, olhando a eles: compreendeis o que eu vos fiz? Mas eles, irmãos, não compreendiam. Segura sua Bíblia aberta aí, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Uau! Eis que o semeador, detalhe do texto, verso 3, o semeador sai a semear. No verso 3 nós temos um semeador. No verso 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, comeram a semente. No verso 3, um semeador. No verso 4, um tipo de solo, que a Bíblia chama de à beira do caminho, um tipo de lugar, um tipo de geografia, aonde a semente cai. Verso 3, um semeador. Verso 4, uma semente e um terreno. Verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou. Versos 5 e 6, a mesma semente do verso 4, só que outro tipo de terra. Verso 7, outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Ah, irmão, preciso ser rápido, tem tanta coisa no meu espírito. Depois a gente... Verso 17, ele explica a parábola. Então você já viu que existe um semeador, e você precisa saber, irmão, quem é o semeador. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Jesus, o Espírito Santo. Quem é a semente? A palavra. Quem é a terra? Diga: eu sou a terra. E eu posso ser rochoso, espinhoso, posso estar à beira do caminho, ou posso produzir a 30, mas também posso produzir a 60, mas posso produzir a 100. Uau!
Verso 17. Pois em verdade vos digo, Jesus está explicando a parábola. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Jesus está dizendo para os discípulos, naquele tempo, muitos desejaram esse momento. Vocês estão vendo a promessa que eles profetizaram. Vocês estão vendo a promessa que Isaías, sabe, os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tudo aquilo que eles falaram, a profecia se cumpriu, eu sou a profecia. O que eles falaram, falavam de mim. Então eles profetizaram, vocês vivem a profecia. Estão aqui, muitos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. O que eles estavam vendo? O Verbo que se fez carne e tabernaculou no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco. Só que, irmãos, muitos daqueles que viram Jesus vivo desejaram viver o que nós vivemos hoje, que é ter aquele Jesus que estava com eles dentro deles. Não, você não entendeu, eu vou repetir para você. Muitos daqueles homens que viram Jesus, eles apenas viram Jesus, olha lá o Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus, e depois viram na cruz, depois ele ressuscitou, mas muitos não tiveram a oportunidade, daqueles que viram Jesus, de viver o que nós vivemos hoje, porque hoje nós não vemos Jesus em carne, mas Ele pelo seu Espírito habita dentro de cada um de nós. Pelo seu Espírito nós nos tornamos casa. A palavra de Deus diz que nós somos uma construção de pedras vivas. E o Espírito Santo habita em nós. Amém? Aí ele explica a parábola e diz assim, 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, dizia a minha esposa hoje, parábola do semeador, parece algo tão simples, que todo menino aprende lá na salinha, com 5 anos. Irmãos, que profundidade. Como a parábola do semeador traduz a vida da igreja. Entendimento. Aí você começa a entender que essa semente é a palavra. Essa semente é a palavra de Deus. O semeador é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, porque só Ele pode convencer o homem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, irmãos, todo homem, eu disse todo homem que não é convencido do pecado, do juízo e da justiça, ele não tem uma plenitude no Espírito. Eu falei que ia ser doce hoje, Jesus, me ajuda. É fato, irmão, é fato. Todo homem que não tem uma vida no entendimento de não ao pecado, não à injustiça, pecado, juízo e justiça, não tem uma vida plena no Espírito. E esse é um dos grandes problemas da igreja atual na face da terra. Não vive uma plenitude no Espírito, por quê? Porque Ele virá, e quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ainda há pecado, uma vida, uma prática de pecado em mim, se ainda há uma prática de injustiça em mim, e se eu não tenho entendimento sobre juízo, eu não tenho uma vida plena no Espírito. Aí nós entendemos que há um semeador, nós entendemos que há uma semente, nós entendemos que há quantos tipos de terra? 4 tipos de terreno. E o primeiro é o quê? Aquele que cai à beira do caminho. É a geografia, é o espaço chamado à beira do caminho. E olha se tem isso na igreja.
Verso 19, a todos que ouvem a palavra do reino, é essa que eu vos apresento hoje, e não entendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Está entendendo? Irmãos, quantos não entendem a palavra não chega no coração. Sabe esse espaço esse espaço da palavra que sai da minha boca, pelo espírito da profecia, e tem que chegar ao seu espírito, e tem que chegar aos seus ouvidos, e nessa meia distância, o maligno vem e arrebata. De forma que pessoas sentam nesse lugar e saem desse lugar. Sentam em cadeira e saem de cadeira dizendo, não entendi nada. Não entendi nada que o pastor fala. Entendo nada que o pastor Douglas fala. Pastor Marquinhos, que pastor Bruno, entendo nada. Vou dizer para você, irmãos, o problema está aqui. Porque o que nós falamos e trazemos e apresentamos é a semente, é a palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Tem gente sentado aqui nessa noite, com a mente fritando. Pensando nisso, pensando naquilo, pensando na janta. O menino passa, olha, o menino passa aqui, olha para lá, e cai não sei o que. Tá, meu irmão, voa mais que pardal em tempestade. E preocupado com a conta, e preocupado com isso, e preocupado com aquilo. É, pastor, mas é normal? Não é normal, irmão. Ah, mas eu tenho que estar preocupado. Não, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E a Bíblia diz, não andais ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo que haveis de vestir. A Bíblia fala, antes busque em primeiro lugar meu reino, minha justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Eu prometo que vocês terão. Acalmem-se, saiam do desespero, do ativismo. Saem de uma preocupação, irmãos, que te rouba a fé, te rouba o ânimo, te rouba a esperança. Eu estava assim, antes de sair para a roça, para o rancho. Eu falei, como eu posso, com tanto de coisa, passar uma semana no rancho? E o Espírito Santo falou, abençoado, se você não crê que eu posso cuidar de uma semana daquilo que você cuida, que tipo de Deus você acha que eu sou? E eu falei, pi, 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 pi. Me perdoa, Senhor. É porque, irmãos, nós achamos que nós somos super-homens e que nós fazemos quase melhor que Deus pode fazer. Então nós não confiamos em ninguém. E nós não abrimos mão de coisa nenhuma. Porque isso, porque aquilo, você está morrendo. Está perdendo o melhor tempo da sua vida. Está perdendo os seus filhos, sua família. Está perdendo o ministério que Deus te chamou. Você não está fluindo, não está cantando, adorando, não está pregando. Não é culpa da igreja, não é culpa sua mesmo. Sabe por quê, irmãos? Desesperado por tantas coisas. Sem descansar nele. Palavras lançadas ao caminho. Não chega no coração da pessoa. Se você chegar amanhã e dizer, o que aconteceu, o que foi no culto lá? Cara, não entendi nada que aquele pastor Douglas falou. Porque a palavra não chega, sai daqui. E antes de ser concebida no Espírito, a Bíblia diz que o maligno vem e rouba, arrebata. E não tem entendimento. Por isso que a Bíblia inteira vem dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso que Jesus perguntou, vou voltar lá depois, nos discípulos, entendem o que eu faço? Eles não entendiam. Irmãos, esse é meu choro, esse é meu tremor, esse é o calafrio que eu tenho nos ossos. Eu digo, Deus, Pedro não entendeu, Mateus não entendeu, mas eu vou entender. Ah, por quê? Você acha? Eu não acho nada, irmãos. Eu acho que Jesus falou assim, eu vou para o Pai, vocês ficarão, e aqueles que entenderem farão obras maiores do que eu fiz. Amém. Glória a Deus. E eu fico buscando. Eu falo, Deus, o meu coração é teu.
E as pessoas que vêm me perguntar, eu cheguei até a ser meio grosso com alguns. Que dia que é, pastor? Que dia que é? Eu falei, irmão, não sei. A obra é de Deus, não é minha. E eu não quero mais, calcular dia, data, prazo, nada. Sabe por quê, irmãos? Porque isso nos traz ansiedade. É a semana que vem, é no mês que vem, não sei que dia que é. E se o Senhor falar, para a obra agora, 1 ano parada, e volta daqui 1 ano, aí o pastor morre de infarto. Você que pensa, irmão, vou pescar no outro dia. Porque uma coisa que eu aprendi desde pequeno é confiar nele. Em tudo que ele faz é perfeito. Meus irmãos diziam, cara, você é estranho demais. Você tem a virtude de esperar. Sim, tenho a virtude de esperar. Porque até hoje eu esperei tudo, irmãos, todos os prazos. Se ele falar agora, para aqui, pronto, parou. Irmãos, entendimento é essas que caem lá na beira do caminho. Quantos estão assim na igreja, vindo para a igreja para esquentar banco, e não entende nada, não recebe nada, não cresce, não desenvolve. Mas ele falou assim, olha, verso 20: o que foi semeado em solo rochoso, já mudou o solo, mudou o tipo de gente. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Aleluia. É aquele que recebeu a palavra e diz, é minha essa palavra, aleluia, glória a Deus. Aí no final vem aqui, chora e rola e tal. Você tem que receber mesmo. Cara, que palavra e tal, nossa, forte demais. O café, pastor, o café, a escola, o seminário das mulheres, dos homens, de casais, forte demais. Homens de honra, meu Deus do céu, nunca ouvi nada daquilo. Mulheres, reunião das mulheres, conferência de mulheres, meu Jesus, as mulheres tudo agora está tudo zero, entregou a coroa para os maridos, governo dos maridos. Os maridos estão tudo felizes. Mas diz assim, ó, o próximo, verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, o problema, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza e a vaca vai para o brejo. Tchei, candaramanais. Irmãos, precisa ensinar mesmo a parábola do semeador para os meninos, porque é a igreja. Quantos irmãos? Quantas conversas, pastor, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Tá bom, irmão, vamos falar. Aí vai, tem um monte de gente, nós vamos arrumando um tempo aqui, outro tempo ali, tal centro. Não, pastor, agora vai, agora é agora, pastor, agora é a hora. Vamos arrebentar, vamos fluir, vamos vencer, vamos avançar. Passou, irmãos, 2 meses, cadê o irmão? E o que nós estamos fazendo, irmãos? Transferindo as nossas frustrações, transferindo as nossas culpas, transferindo a nossa falta de entendimento, transferindo a nossa fraqueza para alguém. Transfere para alguém, põe a culpa em alguém. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de Jesus, a culpa é do Espírito Santo. A culpa é de alguém, a culpa é sua, irmão. A culpa é minha, a culpa é minha. Porque o Senhor diz assim, olha, sabe qual é o problema? Não é do semeador. E não é da semente. E se você diz que é, então você está dizendo, como Pedro dizia, que Jesus está enganado. E a Bíblia está errado. Porque se aquilo que você recebeu naquele dia com tanta alegria, com tanto ânimo, que você sentiu no seu espírito, que você chorou, estava errado, então ou você não está entendendo nada do que você está recebendo, ou então Deus é mentiroso. Porque a palavra é a semente. Então todas essas sementes são a mesma, é a palavra. E o semeador é o mesmo, é o Espírito Santo. O que muda aqui é só a terra que recebe. Aí não tem raiz. E o que diz o texto? Olha só que perfeição. Verso 20.
O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Deixa eu te falar um detalhe aqui do texto, coisa que a gente não percebe lendo depressa. As perseguições não são as perseguições do mundo, não são as perseguições do diabo, são as perseguições por causa da palavra. Você conhecer a verdade te trará provas. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus falou, irmãos, eu venci o mundo. Ele está falando dele e do padrão que ele estabeleceu. Mas ele diz, você é meu discípulo. Só que tem um padrão. Não é só declarar esse versículo e dizer, tomo posse. Tá ligado, desligado. Poucas raízes. 2 tipos de problemas. Aqui, irmãos, é crise. Uma enfermidade de um filho, muitas vezes, um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema no relacionamento, um problema de relacionamento da família conjugal, um problema de relacionamento da igreja com alguém. E aquilo que estava tão aceso no seu espírito já foi indo embora. Aí o verso 22 diz assim, terceiro terreno, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa eu já saí dessa, conversa, irmão. A Bíblia diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. No primeiro, irmãos, a semente é arrebatada antes de cair na terra. É aquele que diz que é à beira do caminho. No segundo, a semente cai no solo, mas o solo é rochoso. O solo esquenta, bate o sol, não tem raiz, ela não consegue nem crescer. Ela vai brotando e vai morrendo. O terceiro solo é aquele que continua recebendo com alegria. É aquele que, sabe, tá feliz. Só que quando, irmãos, ele brota, diz que ele chega até a crescer. Só que põe os olhos na palavra e vê o detalhe do texto, ele não frutifica. Ele não dá fruto. Sabe por quê? Não é mais problema agora, irmãos. É as benesses da vida que sufoca a semente. E aqui, irmãos, é o ponto mais crítico da vida cristã. É quando as coisas boas da vida te roubam das coisas boas da palavra. Pegou? É quando as coisas boas da vida, e muitas não são pecados, mas te roubam da missão. E uma coisa é você estar em pecado, e uma coisa é você estar fora do propósito, e outra coisa é você fracassar na missão. Uma coisa é a gente não poder dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Sabe o que ele disse, irmãos? Eu concluí a obra que me deste para fazer. Quem falou isso antes de morrer? Está consumado. O que Jesus estava dizendo não é a vida dele, as forças dele, estava dizendo, a obra que me deste para fazer está pronta. Eu concluí 100% da minha missão. E o pai falou, meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Paulo diz, está consumado. Paulo olha para trás e diz, eu vou morrer daqui uns dias. Está chegando o tempo da minha decapitação. E eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira. E eu cumpri
cabalmente todo o meu propósito. Não tem absolutamente nada que Deus me pediu para fazer que não tenha sido feito. É isso que me dá calafrio nos ossos, irmãos. Para que estamos vivendo? Para quem estamos vivendo? Por quem estamos vivendo? Para quem que você faz o que você faz? Sabe, irmão? Então, uma coisa é você estar em pecado, a outra coisa, irmãos, é você estar fracassando na missão. Que lá no final vai se tornar pecado também, porque é uma falha. E o último diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Terra boa. Terra boa. Diga comigo, existe um semeador, existe uma semente, existe um terreno e existe um fruto. Eita. Que terreno que você é? O semeador nós descobrimos que é o Espírito Santo, a semente é a palavra, o terreno, que terreno você é? Que terreno você é? Que terreno você tem sido? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai fazer uma plantação, a gente está falando de terra. Você tem então uma terra. Uma terra é o terreno, sou eu e você, amém? Então, para essa terra produzir, o que ela precisa? Da semente. Então, se eu sou terra, para que ela se torne uma terra produtiva, eu preciso de 3 coisas principais: de uma semente. O que mais? O que uma semente precisa? Água. O que é a água, irmãos? Vós já estáis limpos. Vamos voltar para o nosso texto. Pela palavra que vos tenho falado. Sabe como uma terra, irmão, se torna fértil, produz a 30, 60 e chega a 100? A terra fértil, ela precisa da semente. Ela precisa da água, que é a palavra e é o Espírito. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ela precisa de mais uma coisa, que é um elemento básico aqui. O que mais? Me fala aí. O que precisa? Não é sol, não. Tem planta que nasce e vive sem sol, na sombra. Opa. Adubo. Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 3, verso 7, diz assim o texto: mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7, Paulo está dizendo aos filipenses: mas o que para mim era valoroso, o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco. A palavra original é escabalon, que quer dizer esterco. As considero como esterco para ganhar a Cristo. Sabe qual é o esterco? Que faz a semente produzir. Sabe qual é o esterco que faz a terra? Sabe qual que é o esterco, irmãos, que faz a terra se tornar fértil?
para que a semente produza a 30, a 60 e a 100 por um, o que para mim era lucro, considero por perda por causa de Cristo. Diga comigo: renúncia, entrega. Esse é o esterco. Eu considero tudo que para mim era importante, nada mais é importante como a missão. E olha aqui para mim, para que você entenda, não é Deus, é a missão que Paulo está dizendo. Eu tornei tudo secundário, pela importância de conhecer a Jesus e a sua obra, e de cumprir a minha missão. É isso que ele está dizendo. Então, o tornar tudo secundário é o esterco. Terra, semente, que é a palavra, água, que é o Espírito Santo, esterco, que é a sua renúncia. Vamos acabar, irmãos? Vamos voltar lá no texto. Quero mostrar para você uma coisa para a gente poder orar. Texto nosso de início, João, capítulo 13. João 13, verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: sim. Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. Disse Pedro: não, nunca vai lavar os meus pés. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar o seu pé, então você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então me lava por inteiro, lava minha cabeça, lava minhas mãos. Respondeu Jesus: quem já se banhou, quem já está limpo, precisa lavar só os pés. Todo o seu corpo já está limpo, Pedro. Você está limpo, os outros também, mas nem todos, pois sabia que tinha um que iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Deixa eu falar uma coisa para você. Lavar o corpo fala, irmãos, de um batismo, no qual Jesus já havia passado por ele, no qual os discípulos de Jesus também havia passado por ele, no qual a maioria de vocês aqui já passou também pelo batismo. O batismo que naquele tempo era feito por João, o Batista, o batismo do arrependimento. Então é o batismo do arrependimento, é o batismo onde você renasce, onde você se torna uma nova criatura em Cristo através do batismo, um selo, um ato simbólico nas águas, o batismo, o novo nascimento. Tivemos um batismo aqui há pouco tempo aqui na igreja. Então esse é o batismo do corpo. Está entendendo isso? Então Jesus tinha sido batizado por João lá no Jordão, lembra? Os discípulos haviam sido batizados também, todos eles que estavam com Jesus. Então Jesus diz para ele: vocês já estão limpos pelo batismo nas águas e pela palavra que vocês têm recebido a cada dia que tem feito vocês limpos. Esse é o batismo do corpo. Por isso que Jesus falou: o seu corpo já está limpo, então precisa lavar só o pé, porque o pé está sujo. Agora Jesus pega, irmãos, põe uma toalha, uma bacia, enche de água. E você está vendo agora, presta atenção, irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavando os pés dos seus discípulos. Irmãos, no último café nós desmistificamos tantas coisas a respeito da vida de Pedro. Por isso que eu estou falando, vale a pena você assistir. Nós vamos colocar essa mensagem lá no YouTube, e você vai, procura lá, café do mês de julho. Aqui nós vamos desmistificar mais uma questão. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos, na igreja? Pegamos, lavamos o pé de alguém, e isso não está errado. Mas no sentido, de pedir perdão, no sentido de dizer para a pessoa que você honra aquela pessoa.
No sentido de você, sabe, ter alguma coisa contra e, sabe, depois falar, cara, aquela pessoa me ajudou tanto, fez tanto por mim, sabe, eu preciso acertar as coisas. E você vai lá no momento de retratação. Ou no ato de dizer para o seu irmão, eu sou teu servo, estou lavando seus pés. Porque Jesus estava fazendo isso, mas Jesus estava fazendo muito mais do que isso. O batismo dos pés, irmãos, o batismo do corpo é o batismo para salvação. O batismo do corpo, que é o batismo nas águas, transfere ao homem simbolicamente salvação. O batismo dos pés, a lavagem dos pés, representa uma transferência de responsabilidade. Esse é o batismo dos pés. Uma transferência de missão. Uma transferência de legado. O que vai acontecer aqui? Todos esses homens vão ter os seus pés lavados. E se a gente fosse fazer a bandeira do reino hoje, a bandeira do reino de Deus, ela não teria um cetro e uma coroa, ela teria uma bacia e uma toalha. É o brasão do reino do verdadeiro rei, do reino do Messias. Quando ele está lavando, está dizendo assim, você já está limpo, Pedro, ou seja, você simbolicamente pelo batismo está salvo. Mas se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo, ou seja, você não interage na minha missão. O que ele faz ali? Lava o pé de todos os discípulos, só que o seu pé, o pé de Jesus, continuou sujo. Ninguém ousou a lavar os seus pés, e se fosse lavar ele não deixaria, porque Jesus está dizendo, é chegado a minha hora. Foi assim que ele começou esse momento. Poucos dias para a Páscoa, poucos dias para a sua morte, ele sentou os seus discípulos e disse, chegou o momento de eu transferir a missão. Salvação vocês já receberam. Agora eu transfiro mais do que isso, irmãos. Eu transfiro a missão. E esse é o entendimento que num dia de ceia a igreja precisa ter. Você não recebeu, irmão, só a salvação de Jesus. Jesus não está aqui só para ser o seu salvador, aquele que te confere a vida eterna. Jesus está aqui, irmãos, para te conferir a missão do primogênito. Para que você toque o mundo como se ele tivesse aqui, tocaria. Você está aqui para herdar a missão do primogênito. Você está aqui para herdar a missão de Cristo. Então Jesus está ficando com os pés empoeirados, com os pés sujos, com as unhas dos pés sujos. E está lavando o pé de discípulo para discípulo, dizendo, eu deixo vocês com os pés limpos, para que eu permaneça com o meu pé sujo. Está dizendo, sabe o que? Aquilo que eu tenho para fazer, a minha pureza, a minha glória, eu estou transferindo a vocês, para que vocês vão e a partir disso possam impartir com o mundo, possam ir às nações para que possam tocá-los, para que vocês não sentem agora e esperem as coisas terminarem porque são salvos. Não. O batismo do corpo, irmãos, fala de um batismo salvífico, só que o batismo dos pés fala de uma transferência de missão. Uma transferência de legado, uma transferência de responsabilidade. Abra sua Bíblia, eu quero mostrar isso para você em Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Verso 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus ia entrar numa aldeia. Na entrada da aldeia, um leproso que está fora dos muros suplica, vai até Jesus e diz, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, verso 41, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, quero, seja purificado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Um leproso não se aproximava
de ninguém a ponto de poder tocá-lo. Diz a história que os leprosos ficavam a 5 quilômetros no mínimo da entrada da cidade, porque eles eram impuros, e se eles passassem de uma linha de 5 quilômetros para chegar aos portais da cidade, eles eram apedrejados. Por quê? Porque a lepra não tinha cura e era altamente contagioso. Eles ficavam nos leprosários, viviam fora dos muros, eles eram excluídos socialmente. Então ele está lá fora dos muros da cidade, mas Jesus está indo de encontro a esse lugar, está indo de encontro a essa aldeia, e encontra lá. Diz a história que eles tinham que gritar, irmãos: leproso, 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 quando alguém se aproximava, para dizer: não se aproxime de mim. Mas Jesus estava tão perto dele, e com certeza viu que ele era leproso, e ele diz: eu acredito que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e se tu quiseres, tu pode curar-me. Jesus, não só por uma lei social, mas pela lei espiritual dos hebreus, um judeu não podia tocar, irmãos, em nada imundo, não podia tocar num leproso, muito menos. Mas Jesus falou: eu posso, e tocou nele. Jesus tocou assim, ó. E diz a palavra aí, olha, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Irmãos, a lei espiritual dos judeus afirmava, dizia, que se um judeu tocasse em alguma coisa impura, ele ficava impuro. Só que o Messias, irmãos, está nos trazendo entendimento, que se você estiver cheio do Espírito Santo, aquilo que de impuro você tocar é santificado. Você está entendendo isso? Jesus falou: eu quero, seja, pá, meteu a mão no peito dele, seja curado. Diz a palavra então, verso 42, imediatamente a lepra o deixou, e ele ficou limpo, purificado. Em seguida Jesus, despedindo, disse a ele com uma severa, diga comigo, severa advertência, assim que está na minha Bíblia. Jesus deu para ele uma severa advertência, disse assim: olha aqui, rapaz, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Naquela época era dessa forma: se alguém por algum motivo fosse curado de lepra, que era incurável, por uma bênção, por um milagre, por alguma coisa, eles tinham que se apresentar para o sacerdote. O sacerdote examinava e dizia assim: você realmente, deixa eu examinar. Olhava, observava, examinava aquele homem ou aquela mulher e dizia: você pode voltar ao convívio da aldeia, ao convívio social, você está curado. Ele falou: vá, apresente ao sacerdote, faça os sacrifícios que Moisés ordenou pela sua cura e purificação, só que não conte isso a ninguém além do sacerdote. Verso 45, ele porém saiu e começou a tornar público o fato. Ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia para todo lado. Veja só, irmão, verso 45, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava em lugares solitários. Sabe o que ele fez aqui? A mesma coisa que fez com os discípulos. Ele olhou para aquele leproso, e a Bíblia diz, irmãos, que olhando para ele, ele o amou, ele teve compaixão daquele leproso, e falou: eu posso. Botou a mão no peito dele e disse: seja curado. E disse que ele ficou tão feliz de ser curado, quando ele estava saindo, Jesus falou: não fale isso para ninguém, porque eu sei como é que as coisas vão acontecer, não diga isso para ninguém, vai só no sacerdote, para ele, sabe, atestar a sua cura, para que você possa viver com a sua família na aldeia.
Só que ele, irmãos, foi ao sacerdote, atestou a cura, fez o sacrifício que Moisés havia ordenado e contou para a aldeia inteira o que Jesus tinha feito. Por causa disso, Jesus não podia mais entrar na aldeia. Aí trocou. Aquele homem que ficava fora no leprosário entra na aldeia, e Jesus que entra na aldeia fica do lado de fora. E diz que Jesus não podia mais entrar em nenhuma cidade, mas ficava em lugares solitários. Por quê, irmãos? Porque isso, irmãos, é remissão. É isso que é a ceia que nós vamos fazer hoje aqui. A ceia, irmãos, é a simbologia de redenção, de remissão, de troca, de substituição. A morte que era nossa passou para ele, e a vida que era dele passou para nós. Os nossos pés sujos foram transferidos. Ele ficou com o nosso pé sujo e nós ficamos com o seu pé limpo. O leproso entrou na cidade, Jesus ficou de fora. Porque, irmãos, isso é transferência da missão. O que eu e você, o que nós precisamos entender? O batismo dos pés. Nunca mais se esqueça disso. Quando Jesus lavou os pés do discípulo, não era só um sinal de compaixão, um sinal de servo, um sinal de ser menor e dizer eu sou menor do que vocês. Estava dizendo, reúnam-se aqui. Aí estavam os 12, porque eles estavam em torno da mesa. E Jesus falou, olhem para os nossos pés. Todos olharam, os pés sujos, empoeirados, porque eles andavam de sandália. Sandália aberta, na poeira, aqueles pés sujos. E o Senhor falou assim, agora esperem. Foi lá, pegou a bacia, a toalha, colocou nas costas e falou, agora, já batizado os vossos corpos para a salvação, eu batizo os vossos pés para a missão. Eu batizo os vossos pés para a missão, para receberem um legado. E lava o pé de todos eles, e o seu pé continua sujo. Porque o seu pé não poderia ser lavado, irmãos. Por quê? Porque o pecado de toda a humanidade cairia sobre ele. A sujeira de toda a humanidade cairia sobre ele. E toda a sua pureza viria sobre aqueles que o recebessem. Está entendendo isso? Aí aqueles discípulos estão ali, e Jesus falou, não tentem entender, porque vocês não vão entender. O que eu faço agora, vocês não entendem. Mas um dia vocês entenderão. Quando chegar o tempo de vocês assumirem o meu lugar, quando vocês começarem a fazer aquilo que eu faço, a viver como eu vivo, e a morrer como eu vou morrer, vocês entenderão o que aconteceu nesse dia. Então, irmãos, quando nós lavamos o pé de alguém, não tem só o sentido de dizer eu te sirvo. Não tem só o sentido de dizer eu te honro. Tem o sentido de transferir uma missão. Jesus fez isso para transferir a vida dele para os seus discípulos, a sua missão. O que eu quero dizer para você, para a gente poder tomar a ceia nessa noite? Muitos de nós batizamos o corpo. Acho que talvez a grande maioria aqui, se contarmos aqui, nós vamos ter talvez 3, 4 pessoas aqui em todo esse auditório, 5, que não são batizadas nas águas. Todos nós passamos pelo batismo do corpo, mas quantos aqui são batizados nos pés? Quantos receberam o batismo dos pés? Ou seja, eu recebi um legado. Essa é a minha missão. Quantos irmãos podem ficar de fora para que alguém entre no seu lugar? Quantos aqui podem morrer para que outros vivam no seu lugar? Quantos aqui podem ficar com o pé sujo para que outro tenha o pé limpo no seu lugar? Esse é o batismo dos pés. É a missão de Cristo vindo a você.
o lugar de intimidade, em um lugar onde você recebe a missão do primogênito. Um dia, irmãos, um homem chamado, você conhece bem a história, chamado Jacó. Ele queria tanto uma bênção da primogenitura. Tanto, a bênção já era dele, Deus falou que era dele. Só que ele precisava esperar o tempo, não esperou. Aí acabou tendo que vender, né? O irmão comprou o seu guisado lá de lentilhas, Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu o direito para ele por um prato de lentilhas e depois ele engana o pai. Agora ele tem o direito da primogenitura. Só que por causa desse direito, irmãos, ele teve que sair da sua terra. Por quê? Porque ele não entendia que não era só ter o lugar do primogênito, ele teria agora a responsabilidade de um primogênito. Sabe que nós temos que orar nessa noite, entender que nós não temos só direito de filhos, nós temos a responsabilidade dos filhos. Nós não temos só um lugar de filhos na salvação, no reino de Deus. Nós temos a responsabilidade dos filhos no reino terreno. Porque o batismo do corpo, sabe, me garante simbolicamente a salvação. Não é isso? E um lugar junto ao Pai. Só que o batismo dos pés te transfere uma responsabilidade para cá, irmão. Não é para lá, é para cá, para a terra, para agora. E é isso que o Senhor tem me falado nesses dias. E é por isso que eu digo para vocês, irmãos, que há um calafrio nos ossos. Porque eu entendo Deus, eu não fui batizado só no corpo, eu fui batizado nos pés. Eu não tenho só salvação, eu tenho missão. Salvação vai ser, irmãos, no dia quando Deus resolver me levar. E eu vou trabalhando e mantendo ela até esse dia. Para que quando Ele me chamar, eu me encontre aprovado. Mas enquanto Ele não me chama, eu preciso produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E só produz, irmãos, quem foi batizado nos pés. Quem recebeu a missão. Amém? Fica de pé comigo.